Olá, está no ar mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. E hoje nós vamos mergulhar num tema que envolve segurança pública, saúde, mudança de hábitos e a preservação de vidas em nossas ruas. Para quem não sabe, a Lei Seca completou aí no último dia 19, na sexta-feira, 18 anos aqui no Brasil. O que começou com uma medida polêmica, hoje é uma das legislações mais rigorosas do trânsito. Mas será que na prática o motorista aqui em Ourinhos realmente parou de misturar álcool e direção? Como funciona essa fiscalização nas vias que a gente usa todo dia? Para falar sobre esse assunto, um bate-papo bem descontraído, eu recebo aqui o comandante da Guarda Civil Municipal de Ourinhos, James Robson Souza Oliveira. Comandante, seja muito bem-vindo ao Ourinhos Cast. Obrigado. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente a importância da Lei Seca, comandante. A Lei Seca, já há quase 20 anos aí, como você comentou, em vigência, ela veio para suprir algumas necessidades que o Brasil tinha com relação a essa cultura, né, de conduzir o veículo após ingestão de álcool. Então a gente teve algumas tentativas de endurecimento anteriores, e ela veio como um marco mesmo, que ela elevou essa fiscalização ao que a gente chama de tolerância zero, né? Alguns países tentam criar alguns mecanismos para permitir alguma quantidade, o que no Brasil ele é zerado, não tem. O pessoal confunde muito, pode até 0,4, 0,34, tem alguns índices técnicos, mas a tolerância no Brasil é zero. Então, a Lei Seca ela endureceu algumas coisas, aumentou o valor, né, da multa em si, da autuação, colocou a suspensão de 12 meses na CNH de quem for flagrado dirigindo alcoolizado. E isso é para tentar trazer o condutor a não ter esse comportamento mesmo. É difícil, é muito difícil conseguir fiscalizar todos, né? A fiscalização ela acaba sendo amostral, não tem como fiscalizar todo mundo, mas a Lei Seca no Brasil ela é considerada uma das mais rigorosas do mundo. Tem muitos países que ficam atrás do Brasil com relação a isso, por essa questão da tolerância zero e do aperto na questão da multa. Então, assim, ela é uma lei importante, ela foi implementada com bastante vontade ali com os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas ainda tem muito caminho pela frente. Pode-se dizer que a lei pegou. Sim, essa foi uma lei que realmente deu certo. Ela colocou junto ali nas questões que ela trouxe a recusa, que foi uma novidade na época, né? Então, a pessoa, por recusar a se submeter ao teste, recebe uma autuação igual se ela tivesse assoprado e dado um resultado positivo. E isso até hoje causa discussão jurídica, o pessoal que gosta da defesa de condutores, né? Eles evocam lá a Constituição, que a pessoa não precisa provar, criar provas contra si mesmo, e isso não aplica nessa questão do direito de trânsito, que é a da recusa, que ela simplesmente por recusar, ela não precisa ter sinais de embriaguez, ela acaba recebendo a mesma penalidade. O valor é igual, a suspensão na CNH é igual, e se ela não apresentar um condutor habilitado ali para soprar o etilômetro e retirar o veículo é removido do mesmo jeito se ela for constatada ali conduzindo alcoolizada. Bom, comandante, 18 anos é tempo de uma geração. Hoje, quem tira a primeira habilitação já entra no sistema sabendo aí dessa tolerância zero. Olhando para as vias de fluxo rápido e com muita vida noturna aqui na nossa cidade, como a Avenida Domingos Carmelino Caló, a Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, o senhor avalia que os ourinhenses, eles mudaram por consciência ou que ainda freia o motorista é o medo da multa? O medo da multa, né, da autuação, ele é importante, por mais que seja um pouco impopular, mas a pessoa saber que ela pode ser fiscalizada acaba tirando um pouco esse comportamento. Nós tivemos algumas evoluções aqui na cidade. A GCM em si, nós estamos atuando um pouco mais de 4 anos, então dentro dos 18 da lei nós somos mais novos, né, do que ela, mas a gente vê uma mudança lenta.
no comportamento. Essa mudança ela não foi, ela teve assim, é uma curva que ela foi muito alta no início e ela vem, o pessoal vem começando a desrespeitar mais com o passar do tempo. Se a gente pega algumas estatísticas de ano a ano, a gente vê que em 2024, 2025, ele vai aumentando um pouco a questão das incidências de condutores dirigindo alcoolizado. Em Ourinhos, a gente tem algumas problemáticas em alguns dias específicos. É quase sempre nos mesmos dias, é ali sexta-noite, sábado, domingo, e se tem algum feriado, é onde dá maior incidência também, e normalmente no período noturno. A guarda, a gente tem dentro da alcoolemia, ali de alcoolemia, 2 tipos de atuação. São as blitz, conhecidas blitz, que às vezes é feito com a polícia, às vezes é feito com o Detran, às vezes é feito só a guarda também, ela faz, a gente tem o equipamento de etilômetro, e a gente faz essa fiscalização amostral. Então, para em algum ponto, aborda alguns veículos, oferta o etilômetro, e ela é feita também em atendimento normalmente de sinistro de trânsito. Então, o condutor colide, a gente chega para atender a ocorrência e aí constata ali algum sintoma de embriaguez, vai para o atendimento dessa questão da alcoolemia. Tem vários que aconteceu na cidade, mas esses pontos ali, a Euclides da Cunha é um ponto muito complexo aqui na cidade também, que ela concentra alguns bares, então ali acontece alguns tipos de incidentes também. Bom, uma realidade nas cidades do interior é o uso dos grupos de WhatsApp para avisar onde estão as viaturas. Muitos motoristas embriagados, eles tentam aí escapar usando rotas alternativas por dentro de bairros. Como a GCM aqui em Ourinhos tem lidado com essa, entre aspas, fuga digital e garantindo que a fiscalização seja efetiva aí em toda a malha viária do município? Os grupos, né, são uma realidade aí no Brasil inteiro. O pessoal acaba divulgando. A gente tem alguns pontos que a gente sabe que são entroncamentos. Pela característica da cidade, agora começou a diminuir um pouco a questão das aberturas de passagens de nível ali de linha férrea. Mas Ourinhos, por ela ter essa característica forte da linha férrea, a gente tem alguns entroncamentos que não tem como escapar. A Rua Lopes Trovão é um exemplo ali que a gente sabe que metade da cidade passa por aquele cruzamento da Lopes Trovão com a Avenida Rio de Janeiro. Então a gente sabe alguns pontos. A ideia, como eu falei, a gente não consegue, o efetivo da guarda não consegue fiscalizar todos os pontos, então ele é amostral, a gente faz um ponto, faz outro ponto. A gente sabe de alguns grupos, algumas vezes a gente já chegou a divulgar para a Polícia Civil, repassa para a Polícia Civil, porque quem participa, né, principalmente os que participam ativamente nesses tipos de grupo, eles podem ter algum tipo de responsabilização também. É difícil? Bastante. É bem complexo você conseguir responsabilizar, mas existe uma responsabilização. E a parte de fiscalização nossa é aquilo, às vezes a gente vai montar de uma hora para outra, às vezes vai desmontar, vai montar em outro ponto. Existem alguns tempos, alguns períodos, né, do ano, no maio, o Maio Amarelo, a Semana Nacional de Trânsito, que é em setembro, que faz um pouco mais, aperta um pouco mais a fiscalização, e em eventos específicos, como a gente tem alguns eventos que a gente sabe que vai acontecer na cidade, algumas festas, pessoal dos afastados da chácara, a gente sabe que tem e acaba apertando essa fiscalização. E é aquilo, não é todos que beberam que vão acabar sendo fiscalizados. Mas a ideia é que, assim, se montar uma operação e conseguir tirar ali um indivíduo que está dirigindo alcoolizado já é o suficiente, porque esse indivíduo ele pode ser o que vai causar um sinistro de trânsito mais à frente. Muitas vezes a imagem que vem à cabeça é de um jovem voltando das baladas do centro mas as estatísticas elas costumam surpreender. Qual é o perfil de quem a GCM mais autua hoje em Ourinhos conduzindo sob efeito de álcool? Eu fiz um levantamento até da estatística nacional e é a mesma coisa. Ourinhos não foge da estatística, né? A gente tem ocorrências que fogem desse padrão de senhores de idade, já aconteceu, de mulheres que não estão dentro da faixa etária principal, de situações de diversas maneiras. Mas a maior quantidade mesmo, realmente, ele cai ali. É homem de 20 a 39 anos. Essa é a faixa etária
que realmente dá a maior quantidade de ocorrências. Aí existe as ocorrências de realmente fim de festa, mas existe ocorrências às vezes às 8 horas da manhã abordar um indivíduo que está dirigindo alcoolizado. Aí ele tem as 20 desculpas que ele pode dar, né? Que brigou com a mulher, que saiu de casa, passou a noite fora, e no retorno para a residência ele acaba colidindo alguma árvore, alguma coisa, e a gente chega para fazer o atendimento. Então, assim, a gente tem as exceções, normal, mas a grande maioria não foge do padrão nacional. Normalmente é homem e de 20 a 39 anos. Como que entra o perfil da mulher nessa estatística? Hoje ele é mais alto com relação a anos anteriores? É até um dado interessante que ele não muda muito. Por mais que pode ser cultural no Brasil, essa ideia da masculinidade, né? Do eu aguento beber mais. Tem alguns que dizem, né, eu bebo e dirijo melhor quando eu estou bêbado do que quando eu estou sóbrio. Tem essa cultura, vem e não foge. A mulher, a faixa etária mantém próxima ali do masculino, só que é bem menor, não tem comparação. Bom, falando de calendários de festas aqui na nossa cidade, né? Nós temos um calendário forte. Esse ano não tem, mas por muitos anos a gente teve a FAP, por exemplo, que atrai dezenas de milhares de pessoas e altera completamente a rotina do nosso trânsito. Como é a logística, então, da GCM para inibir a embriaguez ao volante durante essas grandes festas? As grandes festas, né, em geral, tem várias que acontecem, além da própria FAP, mas é assim, a gente fica em uma encruzilhada, digamos assim, da parte comercial, que não quer a fiscalização. Então, se você monta uma mega operação de lei seca na saída de uma festa grande, como a FAP, provavelmente você vai ter dificuldades, inclusive de política em geral, com relação a essa fiscalização. Porque os comerciantes vão entender que eles vão estar sendo inibidos de vender pela presença da polícia. Mas é uma coisa que precisa acontecer. Então, tanto em FAP quanto outras festas, ela precisa ser feita a parte educativa dentro do evento. Então, pode acontecer desde divulgações, já na parte antes de acontecer a festa, de disponibilização de espaço para motoristas de aplicativo, que hoje é a solução mais fácil para a pessoa que quer ir para uma festa dessa e consumir bebida alcoólica, é o motorista de aplicativo. Ele vai, consome e volta para casa de motorista de aplicativo, não tem dor de cabeça. Mas realmente é uma questão difícil, tanto pelo efetivo da GCM, que a gente fala, é até complexo isso, mas quando a gente está com um plantão bom, são 3 viaturas rodando. Então, com 3 viaturas para você fazer o controle, uma triagem e uma fiscalização na quantidade de veículos, por exemplo, que tem na FAP, é difícil, é bem complicado. A gente tem o apoio da Polícia Militar, sempre eles estão juntos. Tem a PRF que faz nas rodovias federais, mas mesmo assim, pelo contingente total das forças de segurança, fica difícil fazer a fiscalização de uma festa dessa magnitude da FAP. Algumas outras que acontecem em outras partes particulares da cidade, é difícil, mas às vezes acontece. Sempre acontece de ver que o pessoal começa a chamar o aplicativo depois que montou a operação. E a questão assim, né? O condutor, ele se expõe mesmo sem a fiscalização. Não está tendo a fiscalização, ele tenta ir embora, aí acaba tendo um sinistro, vai ter todas as consequências de se tivesse parado na fiscalização. Em cidades do interior como Ourinhos, é comum que as pessoas se conheçam ou tenham amigos aí em comum. Nesses casos, o enfrentamento à cultura de, entre aspas, carteirada é um desafio. O agente da GCM na rua tem total respaldo do comando para autuar quem quer que seja, independentemente de quem o motorista diz conhecer. É bem complexa essa situação. Nós tivemos, durante os 4 primeiros anos da GCM, né, foram vários comandantes que passaram, sempre externos, sempre policiais militares aposentados. Em algumas vezes a gente teve um respaldo um pouco maior, outras um pouco menor. Eu sou, digamos, né, venho da área de trânsito. Eu tenho uma formação na parte de trânsito e eu sempre questionava isso nos comandantes e tentei passar ao máximo para os outros guardas ali.
É assim, o agente fiscalizador, que é o que está na ponta, na rua, é ele que tem a subjetividade de fiscalização dentro da lei, né? Então, ele constatou uma infração, ele não pode não autuar, ele tem que fazer uma autuação. Isso está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, o que a chefia hoje tem para os guardas é que toda autuação feita, ela vai ser considerada correta, até que o condutor, se entrar com recurso, prove que ela foi errada. Mas isso não dá liberdade para as chefias pressionar os guardas. Isso a população às vezes tem essa dúvida, né? O pessoal da GCM tem meta de multa. Os policiais têm que fazer 20 multas por dia porque ele ganha um bônus no salário. Isso tudo é lenda, né? Não existe produtividade, não existe bônus, ninguém ganha nada mais por fiscalizar mais ou fiscalizar menos. E a chefia, ela não pode, isso é pelo próprio manual, ela não pode pedir, né, para autuar mais ou autuar menos. A autuação, ela é livre do agente fiscalizador. Eu, como comandante, só posso decidir autuar ou não se eu estiver na rua fiscalizando o veículo. Eu não posso pressionar um guarda para não autuar porque a pessoa a ser autuada é conhecida, é amigo, é parente, é político, porque isso gera consequências para mim, tanto cíveis, administrativas e criminais. São as 3 esferas que nós respondemos. Então, assim, é difícil, acontece, tá? Acontece na rua, o pessoal sempre tenta fugir de algum jeito, ir para lá e para cá, apresentar documento. Mas assim, o agente fiscalizador, que é quem está ali no momento da autuação, é ele que vai ter a decisão da autuação. Então, se ele constatou a infração, aí ele tem a obrigação legal de fazer a autuação. Mas não tem como dizer que não acontece. Acontece sim. A abordagem no trânsito é sempre tensa e o álcool potencializa isso. Nas operações realizadas aqui na cidade, comandante, quais são as desculpas mais inusitadas que vocês ouvem quando estão aí em uma abordagem? É complicado. A gente não pode também expor nenhum tipo de ocorrência, mas tem de tudo, né? De tudo um pouco. Desde a pessoa que está feliz, que está comemorando alguma coisa, um aniversário. A gente já pegou ocorrências que a mulher, no caso, estava comemorando um término, então ela teve um término de relacionamento e pegou o carro dos pais para comemorar, e a gente percebeu ali uma situação um pouco diferente, abordou e deu a recusa. Então, a pessoa que saiu de casa de manhã e por algum motivo não quis voltar e foi para alguma festa. Então, assim, tem bastante coisa, pessoa que vai para a festa tocar e depois emenda com a bebida, e aí a gente acaba abordando em uma situação posterior, acontece também. Então, assim, acho que o mais inusitado que a gente teve ultimamente foi um caminhão que passou ali na Praça da Matriz estourando umas barracas. Eu estava junto nessa ocorrência que a gente pegou, e o condutor falou que ele tinha carregado e bateu ali. Só que ele carregou às 7 da noite e bateu às 4 da manhã. Então, assim, a gente até hoje não sabe o que ele fez das 7 às 4 da manhã. O condutor não era de Ourinhos, era de outra cidade, mas ele subiu a Cardoso Ribeiro inteira na contramão, estourou as barracas lá, a gente conseguiu levar ele para a delegacia. Então, de tudo, desde a pessoa que está feliz até a pessoa que está triste, terminou o relacionamento, de tudo. Um acidente causado por embriaguez, comandante, não é apenas uma infração de trânsito. É também um problema que sobrecarrega a Santa Casa, a nossa UPA. A GCM, ela costuma ser a primeira a chegar nessas cenas. O senhor poderia compartilhar com a gente o impacto de lidar com essas ocorrências graves aqui em Ourinhos? O que a gente comenta ali sempre é assim, né? A guarda e a polícia militar também, quando faz a parte dela, ela sempre vai ser o primeiro. O primeiro contato normalmente é a força de segurança. Às vezes acontece que uma viatura do SAMU chega antes, mas normalmente é a força de segurança. E aí a gente vai acionar todos os outros meios. Então, até uma conta simples que a gente faz, né? Em um atendimento, por exemplo, de um sinistro de trânsito de uma pessoa, em um veículo colidindo em um poste, por exemplo, vai ter ali 2 guardas e uma viatura da guarda que vai atender. Vai ter no mínimo uma viatura do SAMU, que vai encostar e vai fazer o atendimento ali com mais 2 pessoas. Nisso aciona lá na Polícia Civil
para fazer o boletim de ocorrência. São 3 pessoas no mínimo, né? Tem que ter um investigador, um escrivão e o delegado. E aí aciona a perícia. São mais 2 pessoas, mais um veículo. Isso é um sinistro simples, que não houve maiores lesões. Se teve lesão maior, já vai ter mais coisa, porque quando ele for para a Santa Casa ou para o UPA, chegando lá ele vai ser atendido por outra equipe, são mais 3, 4 pessoas. Então, em uma conta simples, para um sinistro, são 15 pessoas que trabalham para atender um sinistro de trânsito. E a guarda, por mais que a gente trabalhe com isso há algum tempo, tem alguns policiais aí um pouco mais experientes em outras forças, mas a gente já percebe que isso faz parte do cotidiano nosso, mas querendo ou não, ele causa algum tipo de sentimento mesmo no atendimento. Existem ocorrências que a gente chega para atender a pessoa ali que deu uma colisão e tem familiares, tem criança, tem senhores de idade dentro do veículo, e realmente causa algum tipo até de repulsa ali da pessoa, mas a gente tem que manter a cabeça no lugar, fazer o atendimento da ocorrência, né, como tem que ser, não pegar partido, né, porque ali a gente não está para julgar o condutor que conduziu. A gente vai fazer o nosso serviço, tá? Deu sinais, a gente vai fazer, ou seja, o etilômetro, né, o bafômetro, ou fazer o termo de constatação, conduz para a delegacia, atende quem está machucado, vai passar para atendimento. Então, assim, a gente tem que manter a cabeça sempre no lugar e fazer o atendimento do melhor jeito possível. E sempre um trabalho multidisciplinar, né? Polícia, GCM, SAMU, todos ali preparados para isso. Sim, com certeza. Aqui em Ourinhos a gente conseguiu iniciar o serviço já separado bastante da Polícia Militar. Algumas cidades, as guardas tiveram dificuldade de ter que não conseguir fazer a parte de trânsito, por exemplo. Então, chegava numa situação de sinistro, tinha que acionar a Polícia Militar. Aqui em Ourinhos, como a gente faz a parte de fiscalização de trânsito, nós mesmos fazemos a ocorrência. Então, não há necessidade. Se for em algum tipo de rodovia estadual, aí a gente aciona a Polícia Rodoviária Estadual, que é a circunscrição deles. Mas, então, desde o começo a gente consegue fazer esse atendimento e sempre acionando os órgãos competentes. A gente tem um bom relacionamento com a Polícia Militar aqui na cidade, desde o começo. O SAMU, o pessoal dos bombeiros, quando faz atendimento ali do Corpo de Bombeiros também, sempre está presente quando é necessário. Bom, nós acompanhamos aqui na Câmara, comandante, vários requerimentos sobre palestras que a GCM faz nas escolas. Qual é o foco da corporação ao levar essa educação no trânsito para as crianças da rede municipal de Ourinhos? Inclusive, fugindo aqui do assunto, uma notícia recente foi que a viatura da Maria da Penha esteve em uma escola também levando noções aí sobre violência. Isso é muito bacana. Sim. Nós temos aqui na GCM de Ourinhos um projeto aplicado, né, pela Patrulha Escolar, que é o PROES hoje, nominado PROES, e ele trata ali dentro das escolas mesmo, algumas turmas, e ele traz junto do material dele essa questão do trânsito. É uma questão introdutória, lógico, são crianças, a gente precisa trabalhar um pouco mais ludicamente, não dá para chegar com multa de trânsito para criança, não faz nem sentido, ela tem que aprender ali do jeito dela. E a gente tem essas questões das palestras, algumas aplicadas em vários, até privados, né? O pessoal da Santa Casa solicita, tem algumas empresas privadas que solicitam, tem muito nas semanas internas de proteção ao acidente de trabalho, o pessoal pede muito. E a gente leva algumas reflexões, alguns dados, alguma coisa relacionada à própria guarda, que o pessoal às vezes desconhece, né? A gente chega nas palestras, às vezes pergunta, quem acha que a guarda é polícia? Aí dá aquela discussão, se é polícia, se não é, se pode abordar, se não pode. É normal, isso aí o pessoal sempre tem. E aí a gente tenta explicar o serviço, da onde que vem, as previsões legais que a gente tem ali de legislação. E nas escolas tem a questão da patrulha escolar. E agora a gente está trabalhando agora, inicialmente ainda, né? Mas vai ser implementado muito em breve, a gente está pretendendo até agosto, um programa mesmo da Maria da Penha. Então a gente tem uma viatura que já foi
adquirida aí com recursos dessa parte da Maria da Penha, e aí a gente vai colocar para funcionar mesmo o projeto de acompanhamento de mulheres vítimas de violência. Então, toda mulher que tiver ali uma medida protetiva, ela tiver demonstrado interesse de ser acompanhada pela guarda, vai ter um projeto de acompanhamento, sempre pautado ali na legislação. Então, uma mulher sempre vai estar presente, uma GCM feminina, vai ter todo um projeto à frente. A gente está ainda no início, estamos montando um projeto de lei, porque a gente hoje tem um decreto que estabeleceu algumas diretrizes, mas a gente quer aumentar um pouco e fazer isso em projeto de lei, e vai ser encaminhado provavelmente aí para a Câmara analisar. Bom, para caminharmos já para o nosso encerramento, eu proponho um bate-bola bem rápido sobre a nossa cidade. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde bem curtinho. O trecho mais perigoso de Ourinhos nos finais de semana é? É a Avenida Antônio Almeida Leite, Saldanha Rodrigues. Uma desculpa clássica do motorista oriense na Blitz. Eu só tomei um copinho. O recado para o jovem daqui que acabou de tirar a sua CNH. Dirigir com cuidado e não copiar o pai. O papel da GCM de Ourinhos em uma palavra. Nossa, uma palavra é difícil. Acho que é o preventivo. Bom, comandante James, nosso tempo ele faz assim, ele voa, mas eu queria deixar esse espaço final para que você possa fazer as suas considerações, deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, principalmente sobre esse tema que a gente trouxe que é tão importante, que são os 18 anos da Lei Seca. O que eu posso deixar aí de recado em geral, assim, a Guarda Civil Municipal de Ourinhos, ela veio para somar com a cidade, né? Nós estamos trabalhando diariamente aí nas ruas para tentar deixar a cidade sempre um pouco melhor. Eu sei que às vezes o pessoal vê na GCM algumas figuras políticas, ligações políticas com esse, com aquele, e a Guarda ela é um órgão independente. Nós somos vinculados à prefeitura, mas nós somos todos da Guarda, somos servidores concursados. Hoje a chefia da Guarda é de servidores concursados. E a Guarda, ela tá para apoiar o cidadão, o munícipe, né? A gente sempre fala, né? O nosso cliente é o munícipe. Seja ele um senhorzinho ali que chega na base pedindo um apoio para chegar em algum lugar que ele não sabe, uma senhora que está perdida do filho, a gente tenta ajudar. Então esse é o nosso cliente, do mesmo jeito que é a pessoa que está realizando ali algum tipo de delito, de crime, que a gente vai reprimir mesmo, vai atender. A gente tem ocorrências de tráfico, de furto, de roubo, a Guarda atende a gama completa de crimes na cidade de Ourinhos. Então, além desses, tem o condutor infrator, que é justamente a pessoa ali, né? Não só que bebe e conduz, ou outras infrações que ninguém gosta. Falar que alguém gosta de receber uma cartinha lá não é o que todo mundo gosta. Mas faz parte das competências da Guarda fazer esse serviço. E a gente tem que fazer. Eu não tenho escolha, né? Quando eu estou na rua, eu não tenho escolha de fazer ou não. Tem gente que até, mas podia liberar para estacionar nesse ponto. Mas não é o guarda que decide. O guarda simplesmente pega a legislação e cumpre. Então não é eu que escolho a tolerância do equipamento de aferição do etilômetro lá, se é 0,4, se é 0,34, isso vem de legislação federal. E nós aplicamos. Então, assim, nosso cliente, que é desde o senhorzinho de idade, que precisa de ajuda, que a gente chama o SAMU, que precisa ir para algum lugar, até o atendimento de delitos de crime de trânsito, de alcoolemia, de tráfico, de roubo, a Guarda faz toda essa parte. E estamos disponíveis aí para o nosso cidadão ouriense, para o que for preciso. O que eu posso deixar de número, né, para ligar é 153. O pessoal precisa entender, né, que o atendimento prioritário da GCM é o número 153. O número 153 ele centraliza ali o atendimento de ocorrências e nada vai ser mais rápido do que ligar 153. A gente disponibiliza, por exemplo, um WhatsApp para encaminhamento de vídeos. Tem gente que às vezes manda lá e essa pessoa vai ver essa mensagem bem depois. Então, o número de emergência da Guarda
é 153. Tem que ligar 153. Obrigada, viu, comandante, por ter disponibilizado aí o seu tempo para compartilhar com a gente esse assunto tão importante. Obrigado pelo convite. Bom, eu conversei hoje aqui no Ourinhos Cast com o comandante James Robson Souza de Oliveira, da GCM, sobre os 18 anos da Lei Seca e os desafios aí da nossa cidade. Lembre-se, gente, o volante e o álcool são uma escolha que pode custar a vida sua ou de sua família, ou de outra família oriense. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e siga a gente nas redes sociais da TV Câmara Ourinhos, da Câmara de Ourinhos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, @TV Câmara Ourinhos, e fique por dentro aí de todos os nossos episódios, de todas as nossas notícias, todos os nossos programas, tá? Curtam, compartilhem esse assunto tão importante que a gente trouxe hoje aqui para vocês. Tchau, gente!